É polêmica que vocês queriam? Então é polêmica que vocês vão ter. Hoje nós vamos falar sobre jejum, mas tem uma razão pela qual a gente está falando de jejum. Não quero falar de dieta, não quero falar de nada disso, também não quero espiritualizar demais as coisas. Tem uma razão e você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes eu preciso te falar algumas coisas, né? Primeiro, tem dois tipos de pessoas que vai assistir esse vídeo. Um são os crentes cristãos que estão sendo enganados já há muito tempo, que entram nas campanhas aí, e, enfim, são manipulados com esses rituais. Esses aí provavelmente vão ver o vídeo, vão ficar com raiva de mim, e no final desse vídeo vão querer me esculachar e por aí vai. Faz parte. O outro grupo é o grupo dos curiosos. Eles vão ver isso aqui e vão falar, rapaz, tem coisa aí. Daí eles vão querer pesquisar, eu te convido a pesquisar. Eu sempre disse para as pessoas não acreditarem no que eu falo, vai pesquisar, e quando você pesquisar, você vai encontrar coisas que vão fazer o seu queixo cair e vai falar, opa, ele tinha razão. Aí depois a gente conversa no que vai fazer. Outra coisa que eu preciso te avisar é o seguinte, esse vídeo ele vai até um determinado ponto. Depois, a parte exclusiva dele, embora isso aqui tenha a ver com fé, religião e por aí vai, a parte exclusiva dele fica na nossa comunidade. Se você não faz parte da comunidade ainda, você precisa descobrir, assiste o vídeo até o final que você vai descobrir o que é a comunidade. Então, vamos falar de jejum? Bom, tem muita gente que está fazendo isso daqui, ó. Jejum de chocolate. Eu estou precisando fazer jejum de chocolate. Jejum de chocolate. Jejum de chocolate, você sabe o que é? Uma palhaçada. Jejum de chocolate é uma palhaçada. Não existe jejum de chocolate. Existe dieta. É jejum de Daniel. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Então, jejum de Daniel é dieta. Você escolhe e seleciona uma quantidade e uma qualidade de alimentos que você vai comer para você poder, enfim, alcançar o objetivo que você quer alcançar. Tudo isso começou na minha cabeça porque, recentemente, uma galera começou a convocar os cristãos aí da igreja. E eu entendo porque que eles estão fazendo isso, tá, gente? Ó, eu sou crente, eu sou cristão, sou pastor de igreja, Jesus é o meu Senhor, tá vendo? Jesus King, eu não tenho vergonha nenhuma do evangelho e, na verdade, eu sou fã de jejum, eu pratico jejum de uma outra maneira, posso falar pra você no final, mas tem gente convocando a galera pra fazer jejum, pra poder, sei lá, né, abençoar as eleições. Ainda não ficou claro pra mim qual é o objetivo do jejum que esse povo está convocando. Tem gente que está convocando jejum usando texto de crônicas, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, clamar e tal, eu curarei sua terra. É um princípio, é legal, mas isso daí foi uma promessa usada nos livros históricos ali para o povo de Israel, para eles continuarem se arrependendo. Não tem nada a ver com candidatos políticos. Eu sei que a batalha política ela vai muito além do que dois partidos hoje aqui no Brasil. A gente tem coisas por trás e aí você toma a sua própria decisão. Não vou entrar nesse mérito. Mas usar texto de crônicas para convocar o povo para o jejum, para sarar a nação, não faz sentido. Era melhor a gente criar uma escola de política internacional, treinar essas pessoas, convocar a igreja durante 40, 50, 100 anos, porque ninguém muda a cultura em menos de 100 anos, e colocar esse povo lá no Senado, no Planalto, aí é outra história. Vocês querem fazer isso? Não, né? Então vocês querem a coisa mais rápida, mais fácil. Então vamos eliminar o jejum dessa história aí também. Tem gente que tá fazendo... Eu não consigo entender. Jejum de Daniel por causa da eleição? Não faz sentido, né? Primeiro que, mais uma vez, Daniel não é jejum, é dieta. O que é jejum? Jejum é parar de comer. Tá? Então esse negócio de jejum de Netflix. Não, você falta de vergonha na cara. Na verdade, você não tá fazendo favor pra ninguém. Se você parar de assistir Netflix. Não tá fazendo favor pra ninguém, só pra você. Já falei isso aqui várias vezes. Toda vez que você sentir vontade de assistir o Netflix, pega um livro. Muito melhor. Existe jejum de Netflix, vou parar de Netflix para me consagrar. Não, cara, não. Vamos dar um passo para trás. Então vamos lá. Primeiro, o que é o jejum? Vamos explicar nessa parte do vídeo, para quem não é da comunidade, eu vou te explicar o que é o jejum. O meu entendimento, tá, gente? Posso estar errado, você tem liberdade de discordar, você não precisa concordar comigo, não tô atrás de seguidores, se você gostar ou não gostar, problema é seu, meus pesos, morde o ombro, morde o cotovelo, tá tudo certo. Tá todo mundo em paz, a gente precisa aprender a respeitar um ao outro. Mas o que é o jejum? Jejum é uma prática judaica. Muitas coisas da nossa religião cristã, elas são judaicas, por herança. Na verdade, quase tudo. Aí vamos nós para os livros de novo. Cadê o livro Cristianismo Pagão? Aonde está você, meu querido? Cristianismo Pagão. Ó, aqui ó. Vamos lá. Tudo que eu falo, a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Cristianismo Pagão. Frank Viola, talvez um dos melhores livros que você possa ler para desmistificar esse misticismo todo de fé. Cara, esse livro aqui é um dos livros mais marcados que eu tenho, né? Vamos pegar uma página aqui que está bem marcada. Um dos livros mais marcados que eu tenho, olha aí, ó. Esse livro aqui explica, em alguns poucos capítulos, ele é pequenininho,
de onde vieram todos os nossos costumes, né? De onde veio o costume de se encontrar domingo, de onde veio o costume da ceia, de onde veio o costume do batismo, de onde veio o costume de jejum, de onde veio a centralidade do púlpito na igreja, por que o púlpito hoje é no centro, não é mais no canto, tá tudo ali. A vasta maioria dessas coisas, não veio de Cristo. E aí, pausa, stop. Como eu disse, eu vou explicar o que é o jejum aqui, da perspectiva judaica. Para a galera que faz parte da comunidade, eu vou abrir um pouco mais e vou te mostrar aonde a gente pode achar essa referência de uma maneira melhor ainda para o Novo Testamento, e aí se você quiser encontrar equilíbrio, aí é contigo, tá? Então vamos lá. O judeu, ele jejuava por algumas coisas. De cabeça assim eu vou tentar lembrar. Primeiro, desde antes de Jesus até hoje a prática do judeu jejuar, se eu não me engano, 2 dias na semana. Agora não me lembro se é terça e sexta, se é quarta e sexta, segunda e sexta, enfim. Eles jejuam 2 dias por semana. Para eles, para o judeu, eles precisam de uma certa autoflagelação, sabe? Eles precisam de um certo sofrimento. Tem peregrinação, tem o pó de cinza na cabeça. Eles precisam sem desrespeito nenhuma cultura judaica, amam a cultura judaica, mas eles praticam o jejum com essas motivações, né? De literalmente prender o corpo, né? Vamos dizer assim. E aí isso aí tem várias outras implicações. E tudo do judeu, na verdade, a gente acha que é espiritual demais, mas não é. É para o próprio bem-estar deles, sociológico, físico deles. Por exemplo, por que Deus falou para não comer sangue de carne lá atrás? Porque eles não tinham como conservar a carne direito, podia estar estragado, podia dar doença. Nada a ver com espiritual, não pode comer sangue, não pode comer sangue. Tanto que Davi, por exemplo, o pão que era da oferta era sagrado, não podia comer. Davi chega com fome, entra dentro do templo, come o pão. Acontece nada. Jesus é perguntado por que uns lavam a mão, outros não lavam a mão. Jesus fala: o que condena o homem, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca, porque a boca fala, o coração está cheio. Então Jesus já começa a distorcer aí os princípios que eles tinham. Então tudo do judeu, o sábado é santo. Por que o sábado é santo? Porque se você trabalhar o tempo todo sem parar, você vai ter o que a gente está chamando hoje na modinha de burnout. Então Deus falou para eles assim: gente, eu descansei um dia, vocês descansem também, porque eu criei vocês a minha imagem e semelhança. Então você cria um ciclo natural. Dentro do seu dia de 24 horas tem um ciclo natural de descanso. Você dorme por 6, 7, 8 horas para que as baterias recarreguem, para que você possa continuar. Então o jejum do judeu até hoje, ele tem esse jejum aí 2 vezes por semana, que é uma disciplina, ele faz parte da regra. Assim como o judeu tem uma determinada parte do ano que ele lê certos versículos e certos capítulos de Salmos, por exemplo. Enfim, eles têm os rituais dele. Toda religião tem rituais, então eles têm os rituais deles. Antigamente os judeus jejuavam também por luto. Davi, por exemplo, perdeu lá o filho. O que ele faz? Agora não me lembro, 7 dias de luto. Tá todo mundo de luto, todo mundo de jejum, ninguém come nada, até os bichos. Por quê? Aquilo era um sinal para falar: Deus, eu realmente tô triste a ponto de sentir isso, de maneira que eu vou me abster daquilo que me dá prazer e daquilo que me preenche, que me dá vida, que é a comida. Então, eu estou assumindo uma posição de morte por um tempo, porque está doendo no meu coração. Luto. Eles se consagravam também, tinha jejum para consagração, tinha jejum quando os caras estavam fazendo um monte de, né, muita coisa errada no povo. Daí o que eles faziam? O texto de Crônicas, né? Vocês estão fazendo tanta cagada, tanta coisa errada, mas se vocês se arrependerem, se vocês clamarem, se meu povo que se chama pelo meu nome, e orar, aí eu vou ouvir do céu, sararei sua terra. Então o que era isso? Era uma prova de arrependimento. O que eu acho interessante dos dias de hoje? É o povo pegar esses textos, fazer jejum, e aí o cara fica 20 dias sem comer bombom ou sem assistir Netflix, mas tampa na birita. Ou, às vezes ele não tampa na birita, mas o cara é um cavalo dentro de casa, ele faz jejum, mas não muda nada, a esposa dele continua reclamando. Ou o cara faz jejum porque alguém cantou uma campanha lá, vamos fazer campanha e tal, papá. Pergunta quantos textos bíblicos o cara leu. Eu sei que tem muita igreja boa que está recomendando fazer jejum, e aí a gente faz uma leitura junto e tal. Isso é muito bom, top, eu vou chegar na parte boa. Mas esse era o jejum dos judeus. Aí, para não ficar só no suspense, para quem não é da comunidade, hoje eu vou abrir mais coisa da ideia aqui. Eu vou deixar bem pouquinho para a comunidade, porque na nossa comunidade a gente fala sobre propósito de vida, a gente fala sobre autodesenvolvimento, ferramentas. Não é meu objetivo falar muito sobre fé. Eu já falo isso daqui sobre fé e religião, e eu já tenho a galera que me escuta. Como eu disse, sou pastor de igreja, então não preciso fazer suspense. Vou abrir um pouquinho mais. Aí vem Jesus na história. Jesus chega na história, no momento certo, pleno. E aí perguntam para ele assim: por que tem uma galera que jejua e vocês não jejuam?
E aí? Primeiro que estava ali, Jesus teve o período dele que ele estava com fome, obviamente, ficou lá 40 dias no deserto. Posso explicar também o que é um jejum desse tipo, né? Não sei se você sabe, mas aqui é uma dica ótima, tá? Para quem quer fazer dieta, para quem quer perder peso. Sabe qual que é a melhor maneira de perder peso? Parar de comer. Essa é a melhor maneira de perder peso. Se você parar de comer, você vai perder peso. Você pode fazer o tanto de exercício que for. Obviamente, se o seu biotipo não permitir, né? Você vai continuar comendo pizza, um excesso de gordura e carboidrato demais, alimento processado, só vai te fazer mal, vai acumular gordura. Eu não sou nutricionista, mas esse é o senso comum. Então, se você parar de comer, você vai emagrecer. Saudável ou não, aí é outra história, a medicina tá aí pra isso. Mas se você parar de comer, que você vai emagrecer, você vai. Experimenta ficar 10 dias sem comer pra você ver. Mais uma vez, não sou médico, não leve meu conselho tão afinco assim, porque eu posso estar falando besteira. Mas Jesus fez lá o jejum dele, foi tentado, o diabo falou com ele respondeu e tal, Jesus estava focado, show. E depois disso? Que eu me lembre, não tem nenhuma referência assim, acabou. Que eu me lembre, acabou. Ou seja, Jesus se consagrou para aquele momento e depois acabou. Estou aqui no ministério, acabou, vamos embora. Aí perguntaram para Jesus, por que o pessoal ali jejua e vocês não? Aí Jesus falou assim, olha só, não faz sentido o povo jejuar enquanto o noivo está presente. Quando o noivo não estiver presente, aí você jejum. Qual é a verdade por trás desse texto de Jesus, por trás dessa fala? Eu sou o noivo, vocês são a noiva, nós viemos para um casamento. Eu selei o casamento lá na cruz. Por alguma razão, no plano de Deus, Jesus precisou morrer pelos nossos pecados, ressuscitou, sentou à direita do Pai e prometeu que vai voltar para buscar a sua noiva. Como isso vai acontecer? Você tem 1000 anos, não tem? É papo para outro dia, não quero entrar nesse negócio. Mas a promessa é essa, ele subiu e falou, vou voltar. Preparei lugar para vocês e agora não tem como vocês irem para lá, então eu vou preparar o lugar e aí na hora que tiver na hora eu venho buscar. Mas eu não os deixarei sozinhos, não se turbe o vosso coração. Tem de bom ânimo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Mas é assim. Agora, para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas e aí, por aí vai. João capítulo 14. Você deve estar cansado de ouvir isso, né? Então, beleza. Aí Jesus vai e manda o Espírito Santo para nos confortar, para ser o nosso de paralelo, Cletos, aquele que anda do nosso lado, com a missão de nos lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado e da justiça e nos lembra, aqueles que já são convertidos, daquilo que Jesus falou. O Espírito Santo é a terceira ou a segunda, dependendo de como você vê, pessoa da Trindade. Eles são os mesmos. É um mistério da Trindade que só o cristianismo apresenta. É um Deus que é 3 em 1 e 1 em 3. Então ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, se ele está aqui e se ele habita em nós, ou melhor, se nós habitamos nele, se o nosso ambiente existencial é ele, e se nós vamos num caminho de peregrinação em direção ao próprio Deus, onde a gente se torna um com ele, um mesmo, como Jesus é, João capítulo 17, né? Pai, que eles sejam um como eu e você somos um, até que no dia a gente se torne um todos nós. E aí a gente lê lá em Apocalipse, né? Que o próprio Deus é o nosso sol e nós somos um com ele, por aí vai, show! Nós não estamos sozinhos. A Terra não está, o planeta Terra, a humanidade não está abandonada. Não é a famosa frase de Nietzsche, que nem de Nietzsche é, né? Que Deus morreu. Não. Deus está aqui conosco. Nós, cristãos, cremos que Jesus morreu sim na cruz, mas 3 dias depois, né, ou 2 dias e meio, como você quiser contar, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele derrotou a morte, nos deu o privilégio de ser chamados filhos de Deus, e agora a gente pode confiar que ele continua vivo e reinando no céu. Aleluia, glória a Deus. Se ele continua vivo, reinando no céu, e se nós não estamos sozinhos, portanto, não faz sentido jejuar. E aí, algumas pessoas vão falar assim, mas Jesus mandou jejuar. Não mandou jejuar. Não é um mandamento de Jesus. O que as pessoas usam? Usam o texto de Marcos, né? Aqueles que, acho que é Marcos, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. As pessoas falham em fazer pesquisa, em perceber que esse texto foi adicionado muito tempo depois, porque a gente não tem nenhuma cópia, uma xerox perfeita daquilo que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. A gente não tem. O que a gente tem são vários pedacinhos de papel rasgado. Você pega um papel desse aqui, ó. Como que o evangelho foi encontrado? Tinha um pedaço desse aqui escrito 2 letras, rasgado, com outro rasgado. Aí a galera foi juntando um no outro, né? Tô explicando assim esdrúxulamente. E a gente chegou à conclusão, teve que completar um monte de coisa. Enfim, precisa de muita fé.
Literalmente, precisa de muita fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa de muita fé para crer nos textos bíblicos de maneira que eles sirvam de backup para a nossa informação. Por isso que eu falo para vocês, a sua fé não pode ser baseada na Bíblia, a sua fé tem que ser baseada na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato histórico que nós escolhemos acreditar como um fato principal, o pivô da nossa fé, aquele evento no qual nós depositamos a nossa fé, acreditando que a ressurreição foi inédita e que ele vai voltar. A Bíblia relata a ressurreição. A Bíblia existe por causa da fé cristã e não o contrário. Então tem muita gente fundamentalista usando texto e infelizmente eles usam texto para manipular as pessoas porque um pouquinho de conhecimento, nem terra de cego, quem tem um olho é rei. Então é isso aí que acontece. Então vamos lá, jejum, judeu, já expliquei, Jesus veio e falou, não precisa jejuar. E aí seria contraditório se Jesus tivesse mandado jejuar, dizendo que se o noivo está aqui, não tem como, não precisa jejuar. E esse texto de Marcos, por exemplo, Jesus está falando o seguinte, não é tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não é isso que ele está dizendo. O que está escrito ali nos textos originais mais confiáveis é tem casta de demônio que só sai com oração. E aí, por que a conclusão óbvia? Porque os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, a gente não sabe orar. Ensina a gente a orar. Aí Jesus ensina eles a orar. Então, como eles não sabiam orar, o demônio não saía. E lá na frente a gente vê no caso de Paulo, por exemplo, Pedro e os discípulos tentando expulsar demônio, né? Lá na frente a gente vê isso, e aí os demônios não saem de jeito nenhum, e aí o demônio fala, Paulo, eu ouvi falar, Jesus obviamente eu sei quem é, mas vocês eu não sei quem é. Aí vem Jesus e fala, gente, até quando? Até quando? Então até quando a gente vai ficar dependendo desses rituais? Então o judeu ele usava o jejum para o luto, ele usava o jejum para consagração, e aí não adianta você falar para mim que você vai usar para consagração, aqui nós estamos falando de, vamos deixar a consagração lá para os levitas, para aquelas coisas que eram sombra das, né? Vamos deixar para isso. Eles usavam o jejum para um monte de coisa, para o alto flagelo e por aí vai. Agora, uma dica aqui boa para nós do século 21, para que você pode usar o jejum? Eu não sou especialista, mas você pode procurar aí na internet, você vai achar um monte de gente, eu tenho amigos particulares que praticam isso. Jejum intermitente. Jejum intermitente para mim é muito fácil. Todo dia eu posso comer 6 horas, eu posso passar 24 horas sem comer, no outro dia 6 horas eu como, tá tudo tranquilo. Não tem mais efeito para mim, eu preciso de 48 horas no mínimo. Mas você pode fazer um jejum intermitente. Se você fizer um jejum intermitente regular, você vai começar a limpar o seu corpo por dentro. Pelo menos isso é o que a ciência aponta até hoje, de acordo com o que a gente sabe. A gente tem a fase cetogênica, né? Eu não sei se isso é exato, mas 48 a 72 horas depois da sua última refeição, o seu corpo entra numa fase cetogênica, onde ele começa a queimar a gordura que estava localizada. Então, se você quiser perder isso aqui, ó, como eu estou precisando, não vou mostrar para vocês, vai ficar feio. Isso aqui, ó, é bastante exercício físico, pode ser exercício aeróbico também, né? Enfim, vai depender do seu biotipo, porque cada biotipo responde de um jeito. Mas isso aqui é gordura acumulada. Você tem que arrumar um jeito de queimar essa gordura aqui. Quando você corre e faz 100 calorias de corrida, por exemplo, você não queima essa gordura, você queima só o residual, só o que já está no seu corpo, o que está guardado não queima. Isso aqui fica guardado porque isso aqui é primitivo. Nós evoluímos, né? Tá aqui, essa informação deveria ser só para a comunidade, mas vamos lá. Nós evoluímos, e eu não sei se você acredita na evolução, mas o ser humano, o homem principalmente, tinha que passar às vezes 2, 3 dias no mato caçando. Então a reserva de gordura, assim como o urso, por exemplo, tem uma reserva de gordura, por isso ele dorme muito tempo. Assim como o leão pode ficar, às vezes, 2, 3 dias sem comer, ele tem uma reserva de gordura para ele poder ter impulso, para ele poder caçar, nós tínhamos também. E essa reserva de gordura, ela vai acumulando aqui, principalmente em volta do abdômen, né, no homem aqui. E aí, tô falando de barriga de chope não, tá, gente? Tô falando de gordura mesmo. Isso aí você queima como? Com cetogênico. Depois de 2, 3 dias, começa a queimar essa parte do corpo e aí você vai ter sucesso na dieta cetogênica. Então, para que a gente faz jejum hoje? Você pode fazer jejum intermitente, parar de comer literalmente, ficar na base de água. Quer dizer, não estou dizendo que você pode fazer, você tem que procurar um médico. Você pode fazer um jejum de 48 horas, 72 horas, se o seu médico te recomendar. Se você tem diabetes, você não deve fazer jejum. Essa é a recomendação básica, porque vai alterar sua glicemia, pode dar um problemaço, eu sei, porque eu lido com diabetes dentro de casa. Então, esquece isso. E Jesus não vai te cobrar nada disso. Agora, vamos falar do espiritual? Vamos falar do espiritual? Vou botar lá na comunidade, lá do espiritual, e aí eu vou te explicar como que nós cristãos podemos usar o jejum na parte espiritual hoje em dia, beleza? Vou pegar a Bíblia ali, e aí a gente vai falar sobre o jejum no século 21. Eu tive que mudar de posição aqui porque me empolguei. Então vamos lá, peguei a minha Bíblia antiga aqui, essa Bíblia
Faz tempo que eu não uso ela, a Bíblia em português. Essa aqui é a versão NTLH, beleza? Então eu vou ler um texto com vocês, Colossenses, capítulo 2. Tá? Eu preguei isso na semana passada. Vou deixar o link da mensagem aqui para você poder ter um pouquinho mais do spoiler, para você poder assistir, se você quiser assistir. Mas vou ler aqui um texto de Colossenses, capítulo 2. Vou tirar isso aqui de perto aqui. Show? Vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Eita, o bicho tá pegando lá embaixo. Colossenses, capítulo 2. Aqui eu tô falando sobre o jejum e por aí vai. Versículo 16, tá? Você pode ler o capítulo inteiro depois, mas vamos lá. Versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa de lua, a festa da lua nova e o sábado. Ó, presta bastante atenção. O sábado era deixa eu arrumar isso aqui para você. Era a coisa mais importante para o judeu. Você violou o sábado, você morre. Jesus, por exemplo, ele foi várias vezes criticado e condenado por ter violado o sábado, beleza? Então, se o cara tá falando aqui do sábado, você acha que o jejum não pode entrar dentro dessa categoria aqui? Óbvio que pode. Tudo isso é apenas a sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então, tudo isso que a gente está falando, as festas, as datas, eu vou mais fundo, tá? Batismo, ceia, jejum, tudo isso que a gente acha que é disciplina cristã, que a gente acha que veio de Jesus, mas na verdade veio aqui, ó, de uma cultura herdada, judaica, católica, por aí vai. Tudo isso é sombra. Tudo isso foi preparado para dar para nós doses homeopáticas até chegar o momento final. Aí ele diz assim: não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana. Aqui, em outras traduções ele fala isso aí, são tradições humanas. Eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo. Vocês, crentes, que praticam jejuns e campanhas, né? Vocês morreram com Cristo, e por isso vocês estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventaram. De fato, essas regras parecem ser sábias. Olha isso. Essas regras, essas tradições, elas parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Lembra que eu falei o jejum era um autoflagelo, né? Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Paulo estava tentando consertar um ponto sobre a vida imoral na igreja, e ele fala: gente, todas essas práticas, esses amuletos, essas muletas, esses subterfúgios, tudo isso que ensinaram para vocês não tem valor nenhum na santificação de vocês, nenhum. Qual que é o segredo? O segredo é Cristo. Foco no Cristo. Esse que é o segredo. Os rituais são legais? São, mas o foco é no Cristo. Se você, ao invés de jejuar, se você fizer uma boa leitura bíblica, tiver disciplina, desenvolver o seu caráter, você vai se dar muito melhor. Você quer ver? Eu tenho uma proposta para você, pra gente terminar isso daqui. Deixa eu ver se eu não vou deixar nada para trás. A gente falou disso daqui, o centro é Cristo, mas a minha proposta para você, o pessoal que está fazendo campanha, tá? Vamos lá, o pessoal que está fazendo campanha. Ao invés de você fazer jejum e desfalecer no dia da votação, porque você está com fome, ficar na fila, no sol, ao invés de você fazer isso, você vai fazer o seguinte: você vai tirar 2 horas do seu dia. 2 horas do seu dia. Você vai ficar sem comer mesmo? Então, ao invés de você ficar sem comer, eu estou te pedindo um negócio fácil, 2 horas do seu dia. Você vai pegar 2 horas do seu dia, durante os próximos 3 dias, e você vai ler o plano de governo de cada um dos candidatos. Você vai ler. Vou ler o plano do candidato A, eu vou ler o plano do candidato B. Beleza? Depois que você ler, você vai grifar, você vai selecionar as partes mais importantes que te interessam. Essa daqui é boa, essa daqui é boa, essa daqui é ruim, por aí vai. Depois desse exercício, já deve ter demorado aí mais ou menos uma semana, a gente está chegando perto das eleições, você vai fazer o quê? Você vai colocar numa pequena caixinha, numa folha, você vai colocar aqui
todos os seus valores. Seus valores, né? Por que você votaria nesse ou esse? Ah, porque eu sou uma pessoa assim, assim, assado, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Você é livre para fazer o que você quiser. E depois, numa última caixinha, no seu papel aqui, você vai escrever o que você gostaria de valores e estrutura para o Brasil do futuro. Para os seus filhos, para as pessoas que virão. E aí você vai escrever lá, eu gostaria que tivesse mais estradas, ou eu gostaria que tivesse mais escolas públicas de qualidade, por aí vai. Quando você fizer tudo isso, você vai começar a ligar. Lembra aquele jogo de liga os pontos? Liga esse daqui do plano de governo, porque você leu o plano de governo com atenção, né? Você não estava com fome do jejum, vou falar um pouquinho mais só sobre esse negócio de ficar com fome ali, mas você ligou os pontos, e aí quando você ligou os pontos, você vai fazer um jogo. Quem ganha? Quem tem mais pontos conectados com os seus valores e com os valores do Brasil que você quer. Eita, peraí que caiu meu telefone aqui. E aí você vai fazer um jogo. O que conectar mais pontos é o candidato que vai vencer. Assim, você vai votar de forma consciente, você vai ter analisado todos os fatos, todos os ângulos, todas as posições, e você não precisa justificar o seu voto com voto de crente ou voto... Não precisa. Os seus valores estão embutidos aqui, a sua fé está embutida nos seus valores. Você não precisa disso tudo. Deixa que a campanha política seja feita pelos políticos e pelos politiqueiros, e aí a gente não precisa misturar as coisas. Agora, voltando para o jejum. Essa foi a minha recomendação, voltando para o jejum. Bom, daqui pra frente nós vamos colocar o conteúdo lá na Nata, na comunidade da Nata. Se você não faz parte ainda da comunidade da Nata, você tá perdendo. É uma comunidade que eu criei exclusiva para quem quer ir um pouco mais fundo. Eu sei que esse assunto é um assunto que talvez não faça parte do nosso portfólio, mas eu achei relevante falar sobre isso. E se você quiser aprender, vai estar lá também um conteúdo exclusivo sobre o jejum, sobre como a gente pode tirar proveito disso tudo. Tá lá na comunidade da Nata. Você vai clicar no link aqui, entrar no meu site e aí você vai fazer a sua inscrição. Custa menos do que 2 cafés por mês e você tem acesso a um conteúdo exclusivo, coisa top de qualidade. Você não vai se arrepender, beleza? Vem comigo, bora pra comunidade. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so